Olá pessoal do Campus Vitória, tudo bom? Aqui é Flávio Albuquerque, diretor de pesquisa da Propesc e coordenador da editora do IFPE. É um prazer estar mais uma vez no campus, mesmo que remotamente, né? Em tempos de pandemia nós tivemos que repensar o formato de nossos eventos, de nossas participações. A minha presença hoje no Campus Vitória é para celebrar um momento muito importante e muito relevante para o Instituto, para o campus e para a nossa editora, nossa recém-implantada editora, que é a publicação da obra Diálogo das Ciências Humanas no Campus Vitória, que além da sua importância pedagógica, educacional e de ser uma obra relevante no campo das ciências humanas, que é uma das áreas do conhecimento com maior número de pesquisas no seio do IFPE, é também o primeiro livro publicado que recebe formalmente o selo da editora do IFPE. A nossa editora ela vem publicando desde a sua implantação as revistas do Instituto, né, a Cientec, ligada à Propesc, e a Caravana, ligada à Proeste, e algumas obras avulsas, como cartilhas, anais de eventos, mas o livro organizado pelo professor Gibson, um colega meu de tempos de faculdade, é o primeiro livro publicado que recebe o selo da editora do IFPE, que recebe um ISBN com prefixo editorial da editora do IFPE. Então é um momento muito importante, um momento de celebração, né? Um momento em que nós, da editora, consolidamos a nossa capacidade de produzir conhecimento relevante e de difundir esse conhecimento produzido dentro do campus Vitória de Santo Antão para toda a comunidade, não apenas a comunidade acadêmica do Instituto, mas também toda a comunidade científica interessada em pensar as ciências humanas. É uma obra muito relevante, é uma obra trans e multidisciplinar, né? Eu estou vendo aqui que tem textos de filosofia, tem textos de história, diálogos entre história e literatura, né? História da punição, geografia, política. Então, é uma iniciativa dos professores das humanidades do Campus Vitória para mostrar ao público como as ciências humanas está sendo pensada pelo Campus Vitória de Santo Antão. Por isso se torna tão relevante, tão importante a publicação dessa obra. Então, é um momento em que eu fico muito satisfeito, não só como coordenador da editora do IFPE, mas também como professor de humanidades. Eu sou professor da área de História, né? Eu acho extremamente válida essa iniciativa do professor Gibson e dos professores de Ciências Humanas do Campus Vitória de Santo Antão. Então, aproveito essa minha fala para parabenizar a iniciativa, para desejar muito sucesso com esse livro, que ele seja um livro muito lido, muito acessado, muito baixado em sua versão digital, né? E aproveito também para convidar toda a comunidade acadêmica, seja professores, administrativos e também os estudantes, a conhecerem e a publicarem pela nossa editora do IFPE. A editora ela tem uma linha editorial bastante ampla, né? Publicaremos livros, revistas, cartilhas, manuais e as revistas que existem e as que eventualmente forem criadas no âmbito do IFPE e dos seus 16 campi, mais a educação à distância. Então, fica aqui meu convite, né, para conhecer a editora, para conhecer a sua política editorial que está presente na resolução que instituiu a editora, a resolução do Consub do final de 2017. Né? É uma editora gratuita, sem fins lucrativos, né? E que privilegia o conhecimento de qualidade e gratuito. Nós somos uma instituição pública, uma instituição republicana e que preza, sobretudo, pela difusão do conhecimento de qualidade universal e gratuito para toda a população brasileira. Então, o Campus Vitória está de parabéns e o Instituto Federal de Pernambuco se orgulha muito dessa iniciativa e ficamos na torcida para que outros livros de diversas naturezas, de diversas áreas de conhecimento surjam no interior do Instituto Federal e que possam ser difundidos pela nossa editora. Um abraço, bom evento e boa leitura para todos. Olá, meu nome é João Paulo, sou professor de Sociologia no IFPE Campus Recife e fui convidado para fazer uma breve apresentação do artigo de Rogério Alves de Lima, né, do seu artigo Interesse e Participação Política na cidade de Recife, né, que é mais um artigo que compõe a obra Diálogos das Ciências Humanas no Campus Vitória. O artigo de Rogério
Para mim foi muito bacana ler, muito agradável, por ser um material que, além de tudo, está no meu campo de interesse. Eu trabalhei durante a graduação e mestrado, tendo um recorte sobre participação política. E ele traz algo novo para mim, no sentido de ser uma pesquisa quantitativa. É uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa exploratória, né? É uma pesquisa que não visa esgotar um estudo sobre participação ou sobre interesse na política, mas é um material extremamente rico. Ele traz toda uma base teórica de autores, de conceitos que são utilizados para elaboração e construção das variáveis e, consequentemente, a elaboração desse índice de participação, né? Tendo uma base de uma análise sobre cultura política, que aí, dentre autores, ele cita Evelina Danino, que é uma autora que eu gosto muito para refletir, trazer um debate sobre participação política, sobre democracia, sobre também, no início, uma reflexão sobre cidadania, né? Que aí também ele traz à tona também esse debate sobre cidadania. Para além disso, o trabalho de Rogério, ele faz uma base histórica sobre a concepção de política, que aí ele amplia uma discussão sobre a relação entre política e poder. Mas tudo isso, toda essa base é para trazer o que eu acho do material, e aí ele dedica um tempo significativo a um material rico que tange a metodologia. Para além dessa questão dos autores e de como se constrói essa metodologia, a metodologia em si, como foi feito a análise, como foi feito o uso do SPSS, é de uma importância, ao meu ver, fundamental para a gente pensar em pesquisa, e no caso, pesquisa quantitativa. Ele traz no seu artigo 3 hipóteses, que aí ele vai depois, no final do artigo, trazer respostas sobre como essas hipóteses foram confirmadas ou não a partir da análise dos dados. E essa discussão traz à tona o quanto é importante cada vez mais a gente ter esse olhar sobre participação política, né? Apesar de ser um artigo que ele está refletindo sobre 2010, traz um olhar histórico da gente pensar o que é que mudou ou não com relação à participação política e, ao meu ver, mais importante, talvez, sobre o interesse político, sobre o interesse no sentido de ler materiais, de procurar ter conhecimento sobre o que está acontecendo na política, sobre esse anseio, às vezes, de participar de outros formatos para além do eleitoral e buscar a partir daí uma perspectiva mais cidadã, já que no próprio artigo ele cita alguns autores que trazem isso, né, de quantas, às vezes, no Brasil tem cidadanias de tipos diferentes, né, de primeira, segunda ou terceira classe, ou se a gente for pensar também outros autores, uma cidadania marginalizada ou uma ausência de cidadania, né? Então, é um material extremamente rico, fiquei muito grato em ler e recomendo a todos e todas uma aproximação desse material e da leitura dele. Fico agradecido pelo convite, um grande abraço. Olá, meu nome é João Paulo, sou professor de Sociologia do campus Recife e estou aqui atendendo ao convite, muito feliz de falar um pouco, de apresentar um pouco o artigo de Paulo Henrique Miranda da Silveira, que é o artigo
Saúde e epistemologia numa perspectiva social, que faz parte, é um artigo que faz parte do livro que está sendo lançado, que é Diálogos das Ciências Humanas no Campus Vitória. Paulo Henrique eu conheço de longa data, a gente fez mestrado juntos e eu já acompanho há um bom tempo esse interesse, esse foco de Paulo no olhar sobre a saúde, numa sociologia da saúde, numa sociologia médica ou sociologia sanitária. Estou aprendendo que os nomes podem variar e ter recortes um pouco diferentes, mas o que Paulo, na base de tudo do artigo, é um olhar sobre a saúde. E, no final das contas, até observando as considerações finais, uma preocupação e interesse no sentido até mais pragmático da coisa, de como a sociologia efetivamente pode contribuir num diálogo até entre as próprias ciências humanas e as ciências biológicas, no sentido de como pensar a saúde e como pensar a saúde pública. Que aí no próprio artigo Paulo já traz aí, por mais que seja um debate teórico, um debate que vai se preocupar com a teoria do conhecimento também envolvido aí, mas como o Estado, como as políticas públicas podem também estar presentes, ou se é o caso de como uma inevitabilidade da presença de uma análise sobre o Estado, de como o Estado pensa a saúde também. Essa reflexão, lendo o artigo, é algo que, a partir do meu olhar, era algo que era inevitável. Era uma perspectiva que não tinha como ser abandonada ou ser colocada à margem. E Paulo traz esse ponto. Falando mais diretamente sobre o artigo, Paulo faz esse percurso epistemológico do olhar sobre a saúde, fazendo uma análise histórica. Então, ele é bem interessante perceber, e eu que não tinha um conhecimento mais aprofundado na área, só em nossas conversas e alguns debates, e acompanhando algumas apresentações dele na época do mestrado, um ponto interessante de perceber é de como há uma mudança, há diálogos e também conflitos sobre de como pensar a saúde e como a sociologia, até certo ponto, ela não tem um destaque ou não tem um recorte muito desenvolvido ou amplo, como deveria, talvez, com relação à produção bibliográfica, à produção de artigos, livros. Daí que eu acho mais ainda importante ventilar, principalmente nas áreas de ciências sociais, um artigo como o de Paulo. E nesse olhar histórico é interessante, principalmente quando ele faz um debate entre funcionalistas e os autores do interacionismo, como a perspectiva traz olhares diferentes e como esses olhares trazem inquietações de como o nosso olhar deve se deter à saúde, como deve se deter a questão médica propriamente dita, no sentido mais prático, de uma lógica de hospital. E também que Paulo, acho que a questão do artigo também não dá para desenvolver tanto, mas dessa ligação com o capitalismo. Diante do momento que a gente está vivendo de uma pandemia, a leitura desse artigo com certeza foi diferente do que num outro momento. De pensar de que a saúde não pode ser analisada, observada meramente de uma questão instrumental, mas tem que ter um olhar crítico e reflexivo sobre ela. E Paulo, a partir do momento em que ele traz uma análise sociológica, que ele também pega os clássicos da sociologia, os autores sociológicos, que debatem isso, que ele começa com Durkheim, a partir do suicídio,
E daí ele vai desenvolvendo um material bastante interessante e, ao meu olhar, rico sobre como a sociologia se comporta ao pensar saúde. E até em determinado ponto não dando o devido a importância que talvez deveria ter, na minha perspectiva deveria ter. Então é um material que eu fiquei muito grato e feliz em ler, principalmente nesse período de quarentena, nesse período que a gente está vendo uma pandemia. Traz inquietações, traz motivações também de buscar um caminho que não tem como não refletir sobre saúde, não refletir sobre o papel do Estado ao lidar com saúde e não refletir sobre o modelo econômico vigente. Então, recomendo a todos e a todas a leitura desse material, a leitura do artigo de Paulo, a leitura do livro, e agradecer novamente o convite e desejar um grande abraço a todos e todas. Tchau. Mulher em muitas funções, mas para cantar tem bem pouca. Muitas delas não aguentam passar uma noite rouca cantando com qualquer macho e falada de boca em boca. As palavras de Terezinha Maria, repentista pernambucana, fornecem um vislumbre desse mundo praticamente desconhecido do grande público das mulheres repentistas. Um mundo em que a paixão pela arte e a luta pelo espaço andam de mãos dadas e frequentemente motivam uma a outra. Eu convido você a ler, a mergulhar no artigo Mulheres de Repente, processo de aprendizagem e inserção no ambiente do improviso, do professor Laércio Queiroz. Sob um olhar meticuloso, uma análise profunda, o professor Laércio apresenta as reminiscências de diversos nomes femininos do repente e as histórias de seus encantamentos e lutas. É curioso notar como que o dialogismo de Bakhtin e os conceitos de oralidade tanto de Walter Ong quanto de Paul Zumthor atravessam o mundo para se ajustar à análise dessas poetisas com uma boa rima de repente. A voz de Dona Bil Bonzinho, das irmãs Mocinha e Santinha Maurício, de Minervina Ferreira, de Mocinha de Passira, iluminam esse texto que, sem dúvida, foi um dos melhores já publicados nesse ano e que indiscutivelmente figura como uma referência nessa encruzilhada entre o popular e o acadêmico. Eu sou o professor Ivo Marinho e sugiro muito que você faça essa leitura. Grande abraço. Olá, meu nome é Luiz Henrique Assis, professor de História no Campus Barreiro do Instituto Federal de Pernambuco, e estou aqui para atender o chamado do professor Gibson Monteiro, que me pediu para comentar sobre o artigo Homo Viator na Divina Comédia, de autoria dele, e que faz parte da obra Diálogos de Ciências Humanas no Campus Vitória, também organizada por ele. Primeiramente, gostaria de destacar a importância de obras como essas, tanto para o Instituto, como principalmente para os alunos, no sentido que vão ao encontro daquilo que é a proposta do Instituto, que é o aprendizado muito além de dentro da sala de aula, mas também através de pesquisa, extensão e de publicações, que vão fazer toda a comunidade refletir sobre as mais variadas áreas do saber. Essa perspectiva de educação, sem dúvida, impulsiona o aprendizado do aluno, que fica algo fora da caixinha, fora daquilo bancário, fechado nos livros escolares, mas que dá abertura a amplas reflexões. Por falar em reflexão, o artigo do professor Gibson vai traçar uma reflexão acerca do Homo Viator dentro da Divina Comédia, ancorada em 3 pontos. No primeiro deles, ele vai apresentar o processo de composição da comédia enquanto uma viagem, um trajeto, um percurso. No segundo deles, ele vai apresentar as 2 bases que, na perspectiva do professor Gibson, são as bases, matrizes que influenciam a obra. A primeira delas são as referências bíblicas. A segunda delas, outra grande referência para a obra Divina Comédia,
vão ser as matrizes épicas clássicas, certo? Com base nesses dois pontos, né, esses dois pontos de influência, é que, segundo o professor Gibson, a Divina Comédia foi construída. São as duas grandes bases da obra de Dante Alighieri. Por último, o último ponto, né, de abordagem no artigo, ele vai falar sobre a sua perspectiva de Homo Viator. Não vou dar spoiler, mas de adianto que é uma boa oportunidade para uma reflexão, né, uma apresentação do livro Dante Alighieri, um livro clássico, para instigar aqueles que nunca leram a procurar ler esse livro, bem como apresentar uma perspectiva interessante para aqueles que já conheceram a obra. Volto a ressaltar, obras como essas, e como qualquer um desses artigos que estão no livro organizado pelo professor Gibson, são grandes oportunidades para toda a comunidade acadêmica do Instituto Federal conhecer e buscar se aprofundar nas variadas áreas do conhecimento abordadas. É um grande exemplo, não só para os alunos, como para os colegas docentes buscarem produzir e fazer a ciência avançar em meio a tempos tão complicados para nós, docentes e discentes, que buscamos fazer ciência nesse país. É só pela ciência e pela educação que vamos superar essa quadra complicada. Agradeço pela atenção. Olá a todos, meu nome é Robson Costa, sou professor de História do Instituto Federal de Pernambuco e estou aqui para fazer uma breve apresentação do trabalho do professor André Carlos dos Santos, intitulado Nenhuma Pena Será Estabelecida Sem Utilidade Pública. Começa essa minha breve apresentação com uma provocação, abre aspas. Estatisticamente falando, a maioria dos crimes é cometido pela população negra. Isso não quer dizer que todos são ruins, mas vai ser sempre natural, normal, instintivo do ser humano ter um pouco de racismo, julgar a pessoa pela raça. Bem, estas foram algumas das palavras proferidas recentemente pela blogueira Luísa Nunes Brasil. Para ela, o racismo é natural e instintivo porque negros cometem mais crimes. Pois bem, o artigo do professor e pesquisador André Carlos dos Santos chega em um momento em que precisamos entender melhor as raízes do racismo e a imagem do negro como criminoso. Apesar de tratar de um tempo aparentemente distante, ou seja, a segunda metade do século XIX, os debates em torno da criminalidade escrava estão diretamente relacionados ao olhar discriminatório das autoridades em setores mais abastados da nossa sociedade atual. De fato, a República eliminou legalmente todas as punições físicas e a própria pena de morte. No entanto, na prática, como vocês sabem, outras formas de violência e coerção se perpetuaram ou se reinventaram. Quem não lembra, por exemplo, das chicotadas contra os marinheiros, da perseguição aos candomblés e a proibição da capoeira, revogada apenas em 1937. Quem não lembra da política assassina recente atual do governo Witzel e sua proposta de mirar na cabecinha dos criminosos da favela do Rio de Janeiro. Ou da fala de um deputado bem conhecido nosso que afirmou que os africanos são povos amaldiçoados, por isso a situação de miséria a qual se encontram, né, ali retomando aquele velho discurso, mito dos descendentes de Noé. O pesquisador André Carlos, em sua análise detalhada dos debates políticos e legislativos do Brasil e de cientista, evidencia o processo que culminou em leis que pretendiam punir com mais rigor os escravos criminosos. O autor demonstra como, abre aspas, as ideias defendidas pelos políticos eram o resultado de um amálgama de suas leituras de livros e teorias europeias, do discurso do direito e do senhorialismo de muitos, juntamente com sua religiosidade e seus projetos de nação. Sem dúvida, havia vozes que se manifestavam contra a pena de morte, como o autor mesmo demonstra, que consideravam, alguns consideravam a pena de morte como imoral, desumana e injusta, e irreparável. Mas estas vozes foram sufocadas pelo desejo da maioria, composta por grandes proprietários escravistas, comerciantes, juristas, comprometidos com uma ideia de nação muito diferente daquela em construção em outros países. Para o século XIX, o medo do negro não se limitava ao medo natural e instintivo relacionado à estatística dos crimes. Nestes tempos,
Segundo André Carlos dos Santos, abre aspas, a sociedade escravista vivia às voltas com o renitente medo de uma revolta escrava à moda haitiana. Por isso, qualquer reunião de negros despertava as centelhas da suspeição e a necessidade de controle. É nesse clima, né, de pavor do haitianismo que o Código Penal brasileiro estabeleceu que, na ocasião em que se reunissem 20 ou mais escravos para conseguir a liberdade por meio da força, seus líderes, fossem eles livres ou escravos, deveriam receber a pena de máxima, ou seja, a morte na forca. Para André Carlos, a pena de morte estava intrinsecamente ligada ao projeto de nação e à manutenção da governabilidade, pois se encaixava como uma luva aquilo que queriam as elites brasileiras. Bem, vale lembrar, né, como destaca o autor, que os crimes políticos foram excluídos da pena capital, alcançando, nos diz o próprio André, basicamente os homens livres, pobres e, notadamente, os escravos. Ou seja, não é de hoje que os brancos têm medo dos negros e de seus crimes. Afinal, atentar contra a propriedade senhorial, elitista e branca sempre foi visto como um atentado contra a lei, a ordem e a nação. Com o aumento da pressão das autoridades contra a massa de escravizados e livres pobres, paulatinamente a criminalidade negra se tornou natural, instintiva e estatisticamente comprovada, como nos revelou a sincera blogueira. Por isso, destaco novamente a importância e a atualidade do estudo do pesquisador André Carlos dos Santos, a quem reconheço não apenas a amizade, mas principalmente a admiração pelo trabalho que vem desenvolvendo há tantos anos. Boa leitura para todos. Boa noite, eu me chamo Lucas Oliver, sou professor de Filosofia do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Pesqueira. Eu fui convidado pelo professor Elmer Xavier, lá do Instituto Federal de Pernambuco, do campus de Vitória, para participar desse projeto. E o projeto chama-se Diálogos das Ciências Humanas no campus Vitória. Ele foi organizado pelo Gibson Monteiro da Rocha e conta com diversos artigos e alguns comentários em vídeo. Hoje eu vou comentar um pouco sobre o texto do Elmer Costa Xavier Júnior, chamado A Crítica Heideggeriana dos Fundamentos Modernos do Processo de Objetificação do Mundo a partir da Analítica Existencial. Esse é um título interessante, comprido, mas que precisa ser explicado um pouco do que se trata. Nós estamos trabalhando aí com duas perspectivas diferentes de filosofia, a filosofia contemporânea e a filosofia moderna e a filosofia clássica, antiga, grega. O título ele já nos indica que a leitura que vai ser feita é a partir da ótica heideggeriana do filósofo Martin Heidegger, filósofo alemão, que vai explorar aquilo que ele desenvolveu e que ele chama de analítica existencial. Em que consiste a analítica existencial? É em olhar para o ser enquanto ser e mostrar aí que há diversas divergências com as formas como se olhou para o ser antes. Nós tínhamos uma filosofia metafísica, que era pautada principalmente na metafísica medieval e antiga clássica, na qual o ser ele era visto como o ser aí, o ente. E o Heidegger vai tentar mudar um pouco disso. O texto do nosso querido amigo Elmer, ele é bastante bem fundamentado, é muito claro, você não precisa de grandes conhecimentos para poder entender. Esse é um ponto muito positivo do trabalho dele. E o principal enfoque é mostrar que o Heidegger ele tenta sair da dicotomia sujeito-objeto que foi estabelecida na filosofia moderna através da filosofia do filósofo René Descartes. Para Descartes, a fundamentação do mundo ela se dá por um processo de distanciamento entre duas figuras, o sujeito e o objeto. Há uma separação radical aí, o sujeito que conhece e o mundo ou objeto que é conhecido. O que nós temos então é que o mundo ele só se dá a partir do sujeito, embora ele exista de forma independente. Eles estão em dois níveis de existência que são incompatíveis entre si. E que há muitas dificuldades para explicar até mesmo como se dá esse processo de conhecimento. Pois Descartes vai partir para uma fundamentação onde se dá a partir do sujeito e o mundo, de certa forma, ele é deixado de lado. E dentro dessa perspectiva, quando a gente pensa o que é que são as coisas, o que é o ser,
Essa divisão ela nos leva a um problema, segundo Heidegger, que é o afastamento do ser em si, de quando ele se dá da sua forma mais natural, que é na sua relação com as coisas, a partir da compreensão cotidiana e principalmente a partir do conceito de temporalidade. O conceito de temporalidade ele é muito caro para o Heidegger e ele fundamenta todo o seu raciocínio a partir disso. Tanto que o principal conceito que ele utiliza na sua principal obra, que é o Ser e Tempo, né, onde ele faz essa análise existencial, é o conceito de Dasein. Ele substitui o sujeito antigo, que é esse sujeito separado, por um sujeito agora inserido dentro do mundo, que está aí, posto e existente para fora. Um sujeito que é baseado no processo da temporalidade e que ele vê a si mesmo não como algo acabado e isolado do mundo, mas algo pertencente, algo que está em relação de conjunção com outros seres e com o mundo. A partir de uma ótica do tempo, onde o tempo ele é muito determinante no sujeito, já que ele se vê dentro de um processo de finitude radical, no qual ele se relaciona consigo mesmo e com o mundo a partir dessa perspectiva temporal. Então, o que o Heidegger vai tentar colocar, através de vários argumentos que são bem esboçados no texto, é que é necessário um novo olhar para se chegar e pôr a questão do que é o ser em seu devido lugar. Ele vai passear por argumentos através da filosofia medieval, com o Tomás de Aquino. Ele vai passar pela filosofia moderna também, além do Descartes, com o Kant, para chegar na sua compreensão hermenêutica e fenomenológica do ser enquanto ser, aquele ser que está posto e que está aí se relacionando com os demais. É uma leitura muito agradável, como eu já mencionei anteriormente, é fácil de compreender, não requer grandes conhecimentos, uma hora ou outra, óbvio que vai necessitar de um pouco mais de aprofundamento nos conceitos, mas o texto, de uma forma geral, ele é muito bom. Ele estabelece muito bem os argumentos, e onde ele começa e onde ele termina. E traz essa perspectiva heideggeriana, que é até bastante incomum dentro do nosso meio científico, né, dentro das instituições de tecnologia como um todo. E é um olhar novo que a gente precisa e que está aqui colocado no texto do Elmer Xavier. E é isso aí, pessoal, que eu tinha para dizer para vocês. Agradecer o convite para participar deste momento, tá? E deixar um abraço aí para todos vocês, alunos, professores da instituição que estão acompanhando e vivendo esse momento de pandemia com a gente. Até mais, pessoal. Boa noite.